Aqui, gravar. Ó, então, vou voltar aqui, ó. Função de segundo grau, ax2 mais bx mais c. Tá? Então, essa é a função de segundo grau, né? Tem que ter uma letra elevada ao quadrado, ou seja, esse coeficiente não pode ser zero, para que seja uma função de segundo grau, o azinho. Tá? São três coeficientes que variam, né? A, B, C, de função para função. O resultado desse cálculo dá o valor de y, certo? O resultado mano, cruel. Ó, o resultado dá o valor de y, certo? Aí, quando você substitui o x por um determinado valor, faz uma conta, o resultado dá o y, você tem um par xy, que quando colocado no plano cartesiano, né, você tem, né, a relação, o gráfico da função. Beleza. Características da função de segundo grau. O gráfico é uma parábola, né? Então, o gráfico é uma parábola. Essa parábola pode ter concavidade para cima ou concavidade para baixo. O azinho é positivo, se a concavidade for para cima, o azinho é negativo, se a concavidade for para baixo, né? Ó. Tem a questão do delta. O delta, que é b ao quadrado menos 4ac, vai te indicar a quantidade de raízes. Lembrando que raízes tem a ver com onde ele corta o eixo x, ou seja, raiz tem a ver com o quê? Com o gráfico cortar o eixo x. Gráfico, certo? Gráfico, esse A aqui tá meio maguinho, passando fome, mas assim mesmo. Gráfico cortar o eixo x, certo? Então, delta maior que zero, duas raízes reais distintas. Se o delta for igual a zero, é uma única raiz, né? Única raiz ou duas raízes reais iguais, né? Também pode dizer duas raízes reais iguais. Se o delta for negativo, não tem raiz, não corta o eixo x, ó. Não tem raiz, certo? Depois que a gente acha o delta, a gente acha as raízes, né? A fórmula de Bhaskara que você conhece, né? Para achar propriamente as raízes, né? Então, vem menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a para achar as raízes. Essas funções, elas têm vértice, ó. O vértice, quando a for positivo, o vértice, ele é ponto de mínimo, ó, vértice e vértice. Então, quando A é positivo, o vértice, ele é ponto de mínimo. Ponto de mínimo. Quando o vértice está lá em cima, né? Quando o A é negativo, o vértice, ele é chamado de ponto de máximo. O vértice, você tem duas coordenadas, o x e o y. X do vértice, y do vértice. O x do vértice, ele é menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos o delta sobre 4a. Tá? O x é aquele valor que quando você substitui na função, faz o cálculo, o resultado vai ser máximo ou é mínimo, né? Vai depender do valorzinho do A, da concavidade, né? Certo? Então, isso é bem importante, essa história do vértice. Tá. O vértice, ele tá no ponto, o x do vértice, ele é o ponto médio das raízes, ó. O x do vértice, ele é uma raiz mais a outra raiz sobre 2, ou seja, ele é a média das raízes. Lembra que também tem fórmula para a soma das raízes, né? Quanto é que vale a soma das raízes de uma função de segundo grau, né? Soma das raízes é menos b sobre a, e o produto das raízes, certo? É c sobre a. Soma das raízes e produto das raízes. Beleza. Aí, o valor do c, né? O valor do c tem a ver onde a função corta o eixo y, ou seja, eixo y, eixo x, ó. Se a função cortar, onde a função corta, vai ser o valor do c, ó. Onde a função corta tem a ver com o valor do c, ó. Certo?
Então, C tem a ver com onde a função corta o eixo Y. E o sinal do B, sinal do Bzinho, ele é um pouquinho chato, mas é assim, ó. A gente tem que analisar onde vai cortar o eixo, certo? O eixo Y. Se assim que corta o eixo, ele ainda está descendo, o B é negativo. Se quando corta o eixo, ele ainda vai subir um pouquinho, então o B ele é positivo. Então, você tem que saber se assim que corta o eixo, se ele estava no momento ascendente ou se ele está no momento descendente, certo? Está crescendo ou decrescendo. Lembrando que se a função, né? Lembrando que se a função ela tiver, o vértice dela tiver bem aqui em cima, ó, se aqui tiver bem aqui em cima, se o vértice estiver bem aqui, aí o B ele é zero, certo? Se o vértice estiver bem aqui, ó, o B ele é zero, tá? Então a gente tem o sinal do B, tem o valor do C, a concavidade do A, o delta, esse comportamentozinho aqui. Quando a função ela é do segundo grau e ela é assim, ó, certo? Que é x1 e x2, aí aqui é positivo, negativo e positivo. Positivo nos extremos, que é onde a função está acima, e a parte de dentro é negativo, certo? E se a função for do outro tipo, ó, se a função ela for assim, o bicho feio, viu, mano? Pera aí, deixa eu dar primeiro uma ajeitadinha aqui, não é possível, não. Pera aí, é possível que eu faça menos. Pera aí. Pronto, menos algo mais decente, né, mano? X1 e X2, ó. Então vai ser aqui, ó, negativo nas pontas, ó, positivo no meio e negativo aqui, ó. Que aqui tá acima do eixo, certo? Isso aqui tem a ver com o estudo do sinal para eu resolver as minhas inequações, certo? Então é isso, gente. Essa é a pequena revisão. Função de segundo grau é uma função fácil, certo? A gente vai fazer as questões e vocês vão ver o quão fácil é, tá? Eu vou salvar aqui essa tela aqui e vou tentar achar outra. Pera, eu vou tentar... Cadê o diabo do bicho que eu abri? Pera aí, cadê o TD? Cadê a pasta que eu abri? Pera, eu salvei já o... Tá aqui, pronto, matemática. Abri aqui. Já tá abrindo, gente. Pera aí, tá abrindo aqui o TD de matemática. Espero que abra logo. Pera. Pera, eu apertei aqui pra abrir. Já deve estar abrindo, galera. Pera aí. Bora, seus cornos. Pronto, abriu aqui de matemática. Pera. Agora eu vou só compartilhar aqui com vocês a tela. Pera. É porque não estou em casa hoje. Tá. Aumentar aqui o zoom aqui. Ó, vamos lá, resolver aqui alguma dessas questões. Se não entenderem, pergunta, tá? Pra gente poder sair da aula um pouco mais esperto, né?
com relação tanto à física como à matemática, certo? Aí eu já tinha passado esse CD para vocês, tá? No grupo, tá? Se não tiverem recebido, peçam de novo, que eu mando de novo. E tentem resolver vocês mesmos, ou seja, eu resolvi aqui várias questões de física, falta resolver algumas, vou resolver algumas aqui em matemática, vocês tentem resolver vocês mesmos também, para ter um desempenho melhor, tá certo? Não é só ficar vendo o professor resolver, é bom depois vocês tentarem resolver, certo? Então vamos aqui, ó. Seguinte, em relação ao gráfico da função, ó, então ele dá o gráfico aqui, ó, da função do segundo grau, ó. Em relação ao gráfico, né? Pode-se afirmar que, então ele vai mostrar o que é que a gente tem a ver, ó. Intercepta o eixo das abscissas no ponto 5, 0 e menos 5 e 0, ou seja, ele está querendo que você diga que interceptar o eixo das abscissas, quando intercepta o eixo das abscissas, tem a ver com as raízes, certo? Ou seja, eu falei que quando corto o eixo X, o eixo das abscissas, a gente tem as raízes. Então, vamos achar as raízes para saber se é isso mesmo, ou seja, menos x2 mais 7x menos 10. Como é que a gente acha as raízes? A gente iguala a zero, né? Ou seja, qual é o valor do x que dá zero? Vamos descobrir agora. Para resolver essa equaçãozinha aqui, ó, você pode resolver do jeito que tá? Para achar as raízes. Ou você pode multiplicar por menos 1, ou seja, trocar o sinal de todo mundo, que fica mais fácil, né? Porque o A ele está negativo aqui. Então, se a gente trocar o sinal de todo mundo, vai ficar mais fácil. Ou seja, agora basta achar as raízes desse cara aqui, ó, tá? Então, aqui o Azinho ele é 1, ó. O Bzinho ele é menos 7 e o Czinho ele é 10, ó. Então, o A é 1, o Bzinho é menos 7 e o Czinho é 10, ó. Então, tirando o delta aqui, ó, B ao quadrado é 49, menos 4 vezes o A vezes o C. 49 é menos 40, dá 9. Então, vai ficar menos o B. O B ó, já é menos 7, então vai ficar 7. Estou usando Bhaskara. Mais ou menos a raiz de delta, que é 3 sobre 2 vezes o A. Então, 10 por 2 dá 5. 7 menos 3 dá 4. Então, as raízes ó, é 5 e 2. Ó. Ou seja, os pontos onde esse gráfico corta o eixo das abscissas ó, é o 5 e 0 e o 2 e 0. Então, não é esse item A. O B é uma parábola de concavidade voltada para cima. Não, ó. Porque o A não é negativo, ó. O A não é menos 1, né? Então, se o A é negativo aqui, ó, não é, né? Ela é uma concavidade voltada para baixo, ó, quando o Azinho é negativo. Então, também não é o B, ó. C. Contém o ponto 7 nonos e 9 quartos. Como é que a gente sabe se contém esse ponto aqui ou não? Como é que eu sei, né, se contém um ponto? Substitui, né? Ou seja, ó, será que quando o x for 7 nonos, o y ele é 9 quartos? Como é que eu vou saber? Substituindo. Então, vai ficar o menos. Vamos substituir o x ó, por 7 nonos. Ó. Vai ficar 7 nonos ao quadrado mais 7 vezes os 7 nonos menos 10. Ó. Vai ficar vendo 7 ao quadrado, ó, 49, 81, 49 nonos menos 10. Ó. Então, você faz MC aqui, ó. O MC aqui vai ficar 81. Então, vai ficar 81, vai ficar menos 49. 81. 81 por 9 vai ficar 9. 9 vezes 49. 9 vezes 9, 81, vai 8. 9 vezes 4, 36. 36 com 8, 44. Menos 81 aqui vai ficar 810. Então, ó, você já percebe que aqui em cima vai ficar algo negativo, né? Ó.
Então, ó, você já percebe que aqui vai ficar algo negativo. Ó. Então, se eu for fazer a conta aqui, vai ficar um negócio bem feio. 441, 880, vai ficar 859. Vai ficar esses dois negativos. 441. Vai ficar aqui 8. Vai ficar aqui 1, vai ficar 4. Vai ficar menos 418 por 81. Então não tem nada a ver, ó. Então esse gráfico não contém isso aqui, ó. O gráfico não contém esse ponto, ó. Substituiu 7 nonos e não deu isso aqui. Então esse item também está errado. Então o seu eixo de simetria é o eixo das ordenadas. Será que o eixo das simetrias... O que é esse eixo de simetria? Quando a gente tem uma função, ó, né? Por exemplo, eu vou ter aqui uma função de segundo grau. O eixo de simetria dela tem a ver, ó, com o x do vértice. Ó. Porque o x do vértice, ó, essa retazona todinha aqui, ó, ela divide a parábola em duas partes iguais. Essa partezinha aqui e essa partezinha aqui, ó. São duas bandas iguais, ó, como se o eixo de simetria fosse um espelho, certo? Então, quando o cara pergunta sobre o eixo de simetria, a gente tem que fazer o x do vértice. Então, não é, ó, não é o eixo das ordenadas, certo? Não é porque o x do vértice não é, ó. Se você fosse fazer o x do vértice aqui, não vai dar nem o item certo, rapaz. Pelo visto, não tá dando não, né? Pelo visto, não. Ó, x do vértice. Menos b sobre 2a, menos o 7 sobre 2 vezes o menos 1, ó. Então vai ficar 7 meios, ó. O x do vértice, ó. Ou seja, seria no 7 meios isso aqui, ó. Essa retona aqui, ó. Né? Seria x igual a 7 meios, esse eixo de simetria. Então tá errado esse D aqui também. E o E, ó, intercepta o eixo das ordenadas no ponto 0 e 10, ou seja, será que interceptar o eixo das ordenadas tem a ver com o valor do C, certo? Só que o C aqui é menos 10, ou seja, se você jogar o X aqui 0, ó, 0 aqui, fica menos 10, ó. Então, na verdade, é 0 e menos 10, ó. Então, aparentemente, tem uns 5 itens errados? Tem, certo? Não tem problema de dizer isso, não. Por enquanto que eu achei os 5 itens errados, né? Então, não achei nenhum item aqui correto, não. Beleza? Tá, então, essa questão ela deveria ter sido nula. Mas mesmo assim serve para nossa análise, né? Porque você viu como eu analisei aqui as paradas. Vamos para outra. Para outra, que essa aqui foi meio bugada, né? Ó, dá uma olhada aqui nessa aqui, ó. Oh my God. Isso aqui, ó. Um agricultor observou que a expressão tal descreve a produção P em tonelada de cacau que colhe em suas terras em função da quantidade X em tonelada de fertilizante, certo? Então, P é a produção do cacau e X é a quantidade de fertilizantes. Uma função. Para uma quantidade de 8 toneladas de fertilizantes, então ele já está dando o valor do X, ó. X é igual a 8, porque basta olhar no texto e perceber que fertilizante é o que ele chamou de X. Aí ele quer a produção, ou seja, ele quer o valor do P. Então, podem ter questões de função de segundo grau desse jeito, ó, simples, só substituir. Então, se o X é 8, a produção, eu vou achar o P de 8. Ó. Então, o P de 8 vai ficar 25. Obrigado. 25 mais 16 vezes o 8, menos 2 vezes o 8 ao quadrado. Ó. Então, fica 25 mais 16 vezes 8,
vai ficar 128 menos 8 ao quadrado, 64. 64 vezes 2 vai ser 128. Corta aqui, ó, então vai ser 25. Ó. Então vai ser 25 toneladas, item E. Certo? Aí, vamos para a próxima. Seguinte, ó, essa é 30. Ó. Então ele diz assim: o gráfico de fulano, onde B e C são constantes, ó, veja que o Azinho ele já está dando aqui, ó, o Azinho é 1. Ó. Tá faltando só o B, tá faltando o C. Ó. Passa pelos pontos 0, 0 e 1 e 2. Então, o F, ele quer saber esse F de menos 2 terços. Ó. Ele quer saber assim, ó, quando X for menos 2 terços, quanto é que dá esse cálculo? Vamos usar esses pontos que ele deu. Se passa pelo ponto 0, 0, eu vou substituir aqui, ó. Ou seja, o F de 0, quanto é que vai ser o F de 0? Vai ser, ó, 0 ao quadrado mais o B vezes o 0 mais o C, ó. E o F de 0, ele está dizendo, ó, que quando x for 0, o resultado tem que ser 0. Ou seja, isso aqui tem que ser 0. O 0 aqui já é, 0 vezes qualquer coisa é 0, ou seja, isso implica que o C é 0. Então, dizer que a função passa pela origem, que é o 0 e 0, é dizer, né, que o C é 0. Beleza. Então, a nossa função ela só vai ficar sendo y, que é o f de x, isso é igual a x ao quadrado, mais bx. E agora ele está dizendo que passa pelo ponto, ó, quando x for 1, o y é 2, ó, substituir. Então, o resultado é 2, ó, se o x for 1 ao quadrado, mais 1 vezes b, ó, b. 1 ao quadrado é 1, então joga para lá, então b vai ser 1, ó. Né, 1 vai para lá, vai ficar 2 menos 1, b vai ser 1. Então, a nossa função, na verdade, é y vai ser igual a x ao quadrado mais x, ó, que o b é 1. Então, uma vez que você já descubra a lei da função, basta você substituir, né? Então, se a gente substituir, a gente vai ter, ó. Aí agora a gente vai substituir o x por menos 2 terços, ó. Então vai ser menos 2 terços ao quadrado mais o menos 2 terços, ó. Estou substituindo o x tanto aqui como aqui, ó, por menos 2 terços, ó. Então o y vai ser, ó, menos 2 terços ao quadrado vai ficar 4 nonos menos 2 terços, ó. Que fica positivo, né? MC aqui dá 9, ó, vai ficar 4 menos 9. 9 dividido por 3 dá 3, 9 menos 6, ó, então vai ficar menos 2 nonos. Ó. Vai ficar item A, certo? Menos 2 nonos. Tá, beleza? Então, pronto. Ó. Fazer mais aqui, ó. É muito comum cair essas questões do tipo em MA. Vala, minha Nossa Senhora, o que foi que eu fiz? Pera, tá aqui. É muito comum nessas questões. Pera, deixa eu ver se eu acho aqui. Só subir. Pronto. Cai questões do tipo da 37 MA, né? Quase certeza cai uma dessa. Então, ó, ele quer o sinal aqui do A, do B e do C, ó, né? E aí, como é que a gente vai achar o sinal do A, do B e o C? O que é que vocês acham que é a 37, ó? Manda aí no chat aí, ó. O que é que vocês acham que o A, o B, qual é o sinal do A, do B e do C aí? Qual é o item que vocês acham que é correto? Não é possível que vocês também não tenham nenhuma opinião formada sobre isso.
Ó, é porque eu fiz um triângulo, mas eu fiz 2 triângulos em 2 lados. Mas você só faz em... E eu, Deixa eu ensinar a última parte. eu sei. E eu quase fazer isso aqui, ó. Outra. Deixa eu mostrar um negócio. Tem um áudio passando aí, gente. Depois que você conseguiu fazer a cruz, você consegue fazer a cruz de boa, né? Agora tem uma parte mais dificilzinha. Sabe qual é? Você, em vez de fazer a cruz no branco, você fazer no vermelho. No vermelho não, no amarelo. Que é em cima do branco. Você vai botar todos os meios brancos. Todos os meios brancos. Os meios, ignora os cantos. Todos os meios brancos no centro amarelo. Sabe o que você vai fazer? Todo meio branco tem a sua outra cor embaixo, né? Porque são 2 cores no meio. Pronto. Seguinte, ó. Vamos lá. Então, não sei se vocês mandaram no chat, eu fiquei pedindo aqui, vocês não estão a fim de participar. Podem participar, né, galera? Vocês não entendem que é bom o professor saber se vocês participam ou não, estão entendendo, estão voando. Ajuda a gente a entender isso aí, ó. O A é positivo, ó, com cavidade é para cima, certo? O C tem a ver com onde ele corta o eixo Y, então o C aqui é negativo, ó. Então o C é menor que zero, né, ó. O A é positivo, ó. O A é positivo e o C é menor que zero. Beleza. O B é negativo ou o B é positivo? A gente olha, ó. Assim que passou do Y, ele não está caindo, ó. Então significa que o B está negativo, certo? Então significa que o B, ó, ele está negativo, ó. Tá beleza? Porque assim que passou aqui, ó, o B está negativo. Tá beleza? Aqui, ó, veja que tem 2 raízes, ó. Se tem 2 raízes, o delta é positivo, ó. Tá? Mas ele não quer saber o valor do delta. Então aqui é só o A mesmo. Tá? Vamos pegar aqui outra question. Essa questão aqui, ela é clássica, essa questão aqui. Essa 26, ela é a questão do Enem. Né, ó. Deve ter nos livros de vocês, ó. Então isso aqui é uma parábola, cujo vértice localiza bem aqui, tá? Ou seja, como o vértice se localiza no eixo X, ó, essa função ela é tangente ao eixo X, ó, ou seja, ela corta o eixo X uma única vez, certo? Isso significa uma coisa, que esse cara só tem uma raiz, ó, né? Ou então é aquele negócio que tem só 2 raízes reais iguais, ó, 2 raízes reais iguais, ó. Então, quando isso acontece, ó, quando a parábola só corta uma única vez, o delta é igual a 0. Então, a gente pega essa funçãozinha aqui, ó, pega o valorzinho do A, o valorzinho do B e o valorzinho do C, ó, e coloca aqui, ó, e faz delta igual a 0, ó, certo? Façam aí delta igual a 0, só para ver aqui o negócio.
E aí, fizeram ou não querem fazer? Pronto, negado, ó. Hoje, seguinte. Então, o deltão aqui, ó. O Azinho, ele é 3 meios. O Bzinho, ele é menos 6. E o Czinho, ele é o Czão. Então, o delta é igual a 0, fica B ao quadrado menos 4AC é igual a 0. O B, ele é 6, ó, então menos 6 ao quadrado fica 36. Menos 4 vezes o A, que é 3 meios. E o Czinho, que é o Czão, é igual a 0. Aí, 4 vezes 3 dá 12, ó. 12 por 2 dá 6. Então, fica menos 6C. Aí, passa esse cara para o outro lado. Então, vai ficar 36 vai ser igual a 6C. 6 vai dividindo, então, o Czão vai ser 6, ó. Então, o Czão vai ser 6, ó. Item E. Tá, beleza? Então, o Czão vai ser 6, que é item E. Tá? Tem outras questões aqui de substituição, certo? Questões envolvendo vértice, questões envolvendo inequação. Tentei colocar questões envolvendo tudo para vocês treinarem, gente, para vocês treinarem, certo? Então a ideia é essa mesma, a ideia é vocês treinarem esses problemas, ó, essa questão aí, a sexta. Então, assim, tentem fazer essas questões, galera, que é bom para vocês aprenderem. Ensino à distância, ele tá complicado e tudo. Vocês sabem que eu dou apoio para vocês, certo? Mas é bom aprender mesmo, né? Então, para aprender, tem que fazer as questões, tem que quebrar a cabeça, tem que gastar um tempo. Se ficar na dúvida, tem que perguntar as dúvidas, tem que olhar algo de explicação que eu tenha feito parecido, para poder você ver se é assim, se é assado.